tudo bem? Vamos lá, uma breve aula aqui hoje sobre o helicóptero. Então, o helicóptero ele tem uma diferença, eu posso dizer assim, bem enorme do que os aviões, até porque os aviões a gente lembra que tinha uma certa corrida, né, entre Santos Dumont e os irmãos Wright. Agora, já no helicóptero, ele surge então dessa ideia, um projeto que Leonardo da Vinci, lá no século XV, né, ele tem então um projeto que alguns historiadores chamam de girocóptero, outros falam que seria um helicóptero. Eu não quero entrar nesses detalhes, nesse quesito aqui para a gente definir. O que vale se notar então que é importante, que dentro desse projeto de Leonardo da Vinci, o que é importante é que essa aeronave, posso assim talvez dizer, ela faz um voo que seria o que horizontal, é subindo, não é vertical como o costume que a gente conhece, que a gente entende que seria dos aviões. Mas aí assim, no século XV, então a gente tem esse projeto, existe alguns historiadores que dizem que na China, no caso aí que seria essa média de 400 anos por aí, né, que teve essa pausa, né, teve um certo teste envolvendo-se Leonardo da Vinci, mas assim, não é uma coisa assim bem concreta, eu posso assim dizer. Então, daí em diante, então, quando a gente olha, vejamos bem, em 1907, Paul Cornum, ele simplesmente ele faz então, ele consegue fazer um voo, que seria esse voo na horizontal, voo uma média de 20 metros de altura. Para um teste, eu acredito que isso é um sucesso, né? Mas aí existe uma certa parada, porque aí a gente vai olhar então em 1929, quando Van Bauer, então ele faz o primeiro helicóptero que ele tem um rotor principal e um rotor secundário, que traz uma estabilidade muito melhor no voo e até um direcionamento muito melhor também. Ou seja, a gente tem uma média aí de 22 anos já de diferença. Isso sem falar que de Leonardo da Vinci até 1907, a gente tem uma média de 400 anos por aí, ou mais um pouco. Então, veja bem que esses intervalos são muito longos. Então, assim, não existe aquela corrida, aquela preocupação pelo helicóptero. E até então, de 1929, por aí, até chegando em meados de 1970, quando explode a guerra do Vietnã, os aviões até então eles eram utilizados mais como se fosse para uma questão de socorro aos soldados, mas era isso, envolvido na guerra, mas mais para levar um auxílio de socorro. Depois disso aí, de 1970, então, principalmente nesse período aí, os helicópteros passam a então ser munidos de armamentos, ou seja, eles são utilizados em meio estratégia no meio da guerra para poder facilitar. E logo depois disso aí, que termina a guerra, então até podemos dizer os dias de hoje, o que a gente percebe é que se existe uma atualização. Não é que exista uma evolução como os próprios aviões e assim outros tiveram, mais uma atualização, mas assim não significa também que eles estão arcaicos, alguma coisa assim, não. Funciona, lógico que funciona muito bem, a gente é porque não tem às vezes uma disponibilidade e nenhuma oportunidade de poder estar próximo e ver um helicóptero. O que vale então a gente entender é que, com certeza, Leonardo da Vinci, com o seu projeto, que é lógico, o ser humano, o homem, sempre teve um desejo de, como via os pássaros voando e tudo mais, né, querer um dia poder voar. Então, a partir desse projeto, existe essa ideia, e embora não temos uma prova concreta que foi tirada do papel, ela foi muito importante porque ela traz, então, esse embasamento para o surgimento dele. E aí depois a gente tem inúmeras pessoas que estão trabalhando nesse projeto, a gente não vai ressaltar nome para cada um, até porque isso aqui é uma aula rápida, é apenas para um conhecimento, podemos dizer assim, prévio, um pouco de conhecimento sobre a história do helicóptero. Então tá aí, muito obrigado a vocês aí,
e até a próxima, pessoal. Tchau!